Mateus capítulo 5, no verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos para mais uma rápida oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a exaltação. Vamos diante do Senhor cônscios da nossa miserabilidade, insignificância, pequenez e urgente necessidade de graça. Senhor, que os Estados Unidos da América necessitam da graça do Senhor operosa, atuante, de uma igreja militante, poderosa, que proclama as verdades do Evangelho no poder do Espírito Santo. Vamos a Ti também cônscios da Sua magnitude, magnificência, grandeza, majestade, infinitude, imensidão, glória. E pedimos, Senhor, olha para esse local, para esse pequeno ponto pálido no universo, e se apieda desse local, se apieda desse estado, Senhor, e despeja da Sua graça gloriosa, abundante, salvando, restaurando, consolando, e quem sabe, irrompendo em um poderoso avivamento. Que Teu reino avance, que o Senhor receba glória para Si, e que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho. Amém. Queridos irmãos, você sabe, não é novidade para você, que os Estados Unidos da América é um país cheio de contrastes. Ao mesmo tempo que ele exporta bênçãos, ele também exporta maldições. É um país e é uma nação que, em se tratando da sua parte espiritual, moral, está doente. É uma nação sensual, idólatra, e quando eu falo de idolatria, não estou necessariamente me referindo a ídolos religiosos, mas talvez a sua pujança financeira, Hollywood, e tudo que ela produz. É uma nação que carece desesperadamente da pregação do Evangelho. A imoralidade corre solta, pecado em cada esquina. Estive no estado da Califórnia esse ano, em Los Angeles, e fiquei impactado com o que eu vi. Nas ruas, drogados, prostitutas, maconheiros, devassidão, depravação, e reflete boa parte do que essa nação, do que é o perfil dessa nação. Nesse sentido, nós podemos ver uma deficiência na igreja americana em cumprir o seu papel influenciador. Preste muita atenção. Há uma deficiência na igreja em cumprir o seu papel influenciador. Estima-se que, entre os americanos, tenhamos mais de 130 milhões de cristãos evangélicos. É mais ou menos o número de evangélicos aqui no território americano. E a Bíblia, veja só, o texto que eu abri, o Senhor Jesus, Ele, das tantas características, ou dos tantos exemplos que Ele compara o cristão, Ele nos apresenta aqui como o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Grave este número. São mais ou menos 340 milhões de cidadãos americanos. Destes, 130 milhões são evangélicos professos. E agora a Bíblia nos chama ao sal da terra.
por que Jesus fez essa comparação com a sua igreja? Isso não está aqui por acaso. O Senhor Jesus era preciso em todas as suas palavras, em tudo o que ele dizia. Quando ele nos compara com o sal, este condimento, este tempero milenar usado na cozinha, ele tinha algo em sua mente. O sal tem pelo menos duas utilidades. Ele tem várias utilidades, mas pelo menos duas das suas maiores. A primeira delas é dar sabor ao alimento. Quando você coloca sal na carne, quando você coloca sal nos legumes, ele atenua, acentua, traz sabor ao alimento. Tanto é que quando você come algum alimento, sobretudo um churrasco, que não está devidamente temperado, é uma coisa extremamente agradável. O sal tem essa finalidade, dar sabor. E a segunda finalidade do sal era preservar da corrupção. Nos tempos de Jesus não tinha métodos de conservar ou de refrigeração como nos dias de hoje. E uma das maneiras, por exemplo, da carne, a carne tem consigo germes e bacilos, que leva ela ao apodrecimento. Então uma carne se estraga com muita facilidade. Uma das maneiras, então, de conservar aquela carne por mais tempo, é atirar sal nela, e ela impedia a corrupção, o apodrecimento, a putrefação da carne. Então o sal tem a finalidade, então, de conservar ou de impedir a corrupção. Agora veja só, o sal é um elemento tão poderoso que uma pequena quantia apenas tem poder de salgar uma grande quantidade de alimento. Por exemplo, quando vai se cozinhar 1 quilo de feijão, não se usa 1 quilo de sal para salgar, porque ele é um elemento tão forte, tão influenciador, tão poderoso, que dependendo do tamanho da colher, 1 ou 2 colheres de sal são suficientes para salgar, influenciar 1 quilo de feijão. Isso dá mais ou menos 1,3 gramas. 1 quilo de sal, 1000 gramas. 1 quilo de feijão, 1000 gramas. 1,3 gramas de sal são suficientes para salgar 1000 gramas de feijão. Veja só, 1,3 para 1000. Tamanha é a potência, o poder influenciador do sal. Nos Estados Unidos da América, cerca de 46% dos americanos se dizem cristãos evangélicos. Portanto, você tem 330 ou 40 milhões de americanos e 130 milhões destes são cristãos, ou seja, é mais sal do que a nação pode suportar. É uma porcentagem mais elevada do que ela necessitaria se formos comparar o sal com o feijão, por exemplo, porque 13 gramas dá 1,3% comparado a 1000 gramas de feijão. 1,3 é suficiente para salgar todo o feijão. No caso dos 130 milhões de evangélicos americanos, dão 46% de sal para um país. 1 quilo de feijão de 330 milhões. Entretanto, apesar desse número milionário gigantesco de cristãos, 130 milhões, mesmo com esse número exorbitante, eu vou ler alguns dados para você que vai mostrar um contraste. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, só no ano de 2017,
ocorreram 99 mil estupros, que dão uma média de 10 pessoas estupradas por hora aqui. No último ano, esse número bateu o recorde. 125 mil pessoas foram estupradas aqui nos Estados Unidos. Alguns dados afirmam que cerca de 1 em cada 5 meninas e 1 em cada 13 meninos são abusados sexualmente aqui nos Estados Unidos. 1 em cada 5 meninas e 1 em cada 13 meninos são vítimas de pedofilia. Em 2022, os Estados Unidos tiveram a maior taxa de homicídio dos últimos 25 anos. 23 mil pessoas foram assassinadas nesse país. Outro dado alarmante mostra que a união LGBT, ou casamento de pessoas do mesmo sexo, já levou 500 mil casamentos desde 2014. A união LGBT cresceu nesse país 70% desde 2014. E mais de 500 mil de casamentos já foram realizados. Em 2019, ocorreram aqui nesse país cerca de 1 milhão de divórcios. Isso é um colapso. Isso é um escândalo. E no primeiro trimestre de 2024, ocorreram, em média, 98 mil abortos por dia. Espera aí. Se temos um total de 130 milhões de evangélicos, que representam sal, e o sal tem uma das finalidades, preservar da corrupção. O que significa? Que onde há a presença de um cristão, onde há uma igreja plantada, a corrupção tem que ser refreada, o mal tem que ser refreado. Quando há professores cristãos, quando há advogados cristãos, médicos cristãos, pais cristãos, quando a igreja é plantada em regiões, a presença da igreja, a presença desses cristãos tem que inibir o pecado, tem que constranger, refrear o pecado, de modo que esses números tinham que ter caído e não aumentado. Porque se temos 2 colheres de sal, são capazes de salgar 1000 gramas, 1 quilo de feijão, por que 130 milhões de cristãos não estão refreando o mal dessa nação? É a mesma coisa que você faz uma carne, ou um feijão, joga sal e não salga. Joga sal de novo e não salga. Atira mais sal e não salga. Aumenta a igreja e não influencia. Aumenta o número de evangélicos e não influencia. E os números não baixam. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, quando você vai estudar a história dos avivamentos na Inglaterra, por exemplo, ou no país de Gales, ou até aqui de Jonathan Edwards, você vai ver que a presença dos cristãos e o crescimento fazia com que casas noturnas fechassem, com que delegacias ficassem fechadas, porque a criminalidade diminuía, os divórcios diminuía, a prostituição diminuía. Qual era a causa? O avanço da igreja, o modelo bíblico de família, o modelo bíblico de profissional, o evangelismo de porta em porta. Isso então, o sal avançando na América, na Inglaterra, em Gales, fazia com que a corrupção diminuísse. Por isso ele nos comparou a sal. Para você ter uma ideia, se você tem 45 alunos em uma escola, todos são ímpios, só uma menina é crente, 44 ímpios, e tem uma professora canhota, e ela vai escrever na lousa alguma coisa sobre a
justiça social ou sobre a história. E a hora que ela vai zombar o nome de Jesus, porque esse fraudulento ela se lembra que aquela garota é cristã, está na sala. Então ela fica inibida de zombar, de crer, muda de assunto. Porque a presença daquela menina com seu testemunho inibe aquela mulher de achincalhar o nome do Senhor, refreia a corrupção. E por que isso não está acontecendo no caso da América e também no Brasil? Porque no Brasil tem cidade que você tropeça numa igreja para cair na outra. Eu acho que esse é o problema do Brasil, tem igreja demais. O que está acontecendo então? Por que então disso? A própria palavra dá a resposta. Jesus diz: se o sal for insípido, para nada mais serve. O que está acontecendo é o quê? Este sal está sem salinidade. Esse sal está insosso, esse sal está sem propriedade de sal, por isso que mesmo aumentando, mesmo atirando o sal, ele não salga, ele não influencia. Então Jesus diz que pode haver a possibilidade de um sal não salgar, de um sal não ter salinidade. Significa que estes evangélicos são insossos. O que é isso? Eu não estou entendendo, pastor. São 130 milhões. Mas será que são regenerados? Que são de fato nascidos de novo? As igrejas estão crescendo numericamente, templos abarrotados, canais de TV, com toda sorte de programas, mas é um sal que não salga. O que é isso? Não são verdadeiramente crentes. Sal, para ser sal, tem que ter propriedades de sal, senão não é sal. E sal que não salga, na verdade não é sal, só carrega o nome de sal. Cristão que não influencia, cristão que não exerce influência, na verdade não é cristão, só carrega o nome de cristão. Essa é a minha palavra para vocês essa tarde. Nós estamos vendo o crescimento de uma igreja nominal. Crentes nominais, que não foram regenerados. Irmãos, nós estamos esquecendo. Quando eu estou dizendo aqui, eu não estou generalizando, eu estou dizendo a maioria. É claro que existem igrejas saudáveis e bíblicas. Eu estive no meio daquele estado da Califórnia e assisti um culto na Grace do John MacArthur. Nós estamos aqui vendo a Igreja Esperança, mas essa não é a realidade da totalidade da nação. Porque nós estamos esquecendo da transcendência da conversão. A conversão não é um ato humano, a salvação não é uma escolha pessoal, um tanque de batismo não a produz, uma profissão de verbal de fé não a produz, é uma obra sobre-humana, sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo. João 16, 7, 8 diz: todavia digo a verdade, convém que eu vá, se eu não for o Consolador não virá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? É o mesmo que salvação. E quem convence o homem? Quem transforma o homem? Quem salva o homem? O Espírito Santo. É uma obra transformadora. Nós estamos trocando salvação, meu irmão, por decisionismo. Nós estamos trocando salvação por adesão. Por que você diz que é salvo? Porque eu vi a igreja aberta e entrei. Porque eu decorei a liturgia. Porque eu decorei os credos da igreja. É apenas uma decisão, um decisionismo. Ou é apenas uma adesão. As portas estão abertas, estão se aderindo. Mas isso não significa conversão. Eu tenho dito isso, meu irmão. Isso tem sido
característica do meu ministério. Não adianta só trocar de teologia, você não trocar de coração. O que você era? Eu era arminiano, agora eu sou calvinista. Não, você era um bode arminiano, agora se tornou um bode calvinista. A única diferença é que você vai para o inferno com mais conhecimento. Vai recitando 5 pontos enquanto chega lá. E se for fundo, recita os 5 sola. Se for mais fundo, vai recitando. Nós precisamos entender que todo o conselho de Deus não significa necessariamente conversão. O que é conversão? Presta atenção nisso aqui. A palavra grega mais comum para conversão é epistrefo. Escute isso aqui. Que quer dizer voltar, mudar de atitude, mudar de direção. Para você entender um pouco melhor, você precisa entender o termo pecado, quer dizer hamartia. Perda da marca, errar o alvo. O Dr. Martin Lloyd Jones entende hamartia como sair do caminho, sair dos trilhos. Então, conversão, epistrefo, voltar por caminho. Essa é a ideia. Para ficar mais fácil, vamos usar o código de trânsito. Epistrefo é mudança da rota. O pecador está caminhando em uma rota de iniquidade, transgressão, mentira, que invariavelmente o levará para a condenação eterna no inferno. Quando acontece epistrefo, ele muda a rota, que agora anda no caminho de justiça e verdade e graça, que invariavelmente vai levar para o céu. Ok, preste atenção. Epistrefo, conversão, mudança da rota, é uma obra da graça. Mas existe uma outra obra da graça que precede epistrefo, que chama metanoia, que é uma mudança orgânica, interna, mudança da mente, mudança dos pensamentos, mudança do coração, ok? Agora está acontecendo um fenômeno na igreja brasileira. Está havendo epistrefo sem haver metanoia. Eu sei que no Ordo Salutis, muitas desses passos ocorrem quase que simultaneamente. Regeneração, conversão, justificação. Mas a conversão é a prova externa da regeneração. A obra interna. Então está acontecendo isso. As pessoas estão mudando a rota. Elas estão entrando. Elas usavam calça, agora usam um vestido. Elas iam no boteco, agora vão na igreja. Elas liam pornografia, agora estão lendo livros cristãos. Mas elas não mudaram o coração. Está acontecendo esse fenômeno na igreja. Por essa razão, os números estão aumentando, mas não a qualidade. E a América sofre esses efeitos. Você vai entender o que eu estou falando. É claro que se há a conversão verdadeira, todo o pacote vem junto. Mas a mudança externa pode ser facilmente simulada. Haja vista a parábola do semeador que diz que caiu em rocha, pessoas que recebem com muita alegria, elas mudam a rota, elas mudam o comportamento, mas quando chega a aprovação, as pedregais, o solo, elas logo desistem. Então não houve metanoia, houve só epistrefo, houve só a mudança da rota. Então os templos estão cheios, porque elas estão vindo, porque elas estão aderindo, porque elas estão se batizando, porque elas estão confessando. Mas não houve transformação interior, meu irmão. Veja só, todos que vêm a Cristo precisam de uma estrada de Damasco, de um encontro com o Espírito do Senhor, de uma transformação radical. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, não se satisfaça só decorar alguns credos reformados, não se satisfaça só estar numa igreja bíblica. 2 Coríntios 13:5, examine-se a si mesmo, para saber se está na fé.
Por que eu falo isso? Porque como Spurgeon fazia no tabernáculo metropolitano, ele dizia: vocês até podem ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Vocês podem até ir para o inferno, mas vão comigo, arrastando até a porta, e quando eu não aguentar mais, eu solto vocês. Agora, qual é a causa desse fenômeno? Por que elas estão vindo, mas não estão sendo transformadas? Por que estão mudando a rota, mas não mudando o coração? Por isso esse monte de escândalos e essas igrejolas em cada esquina, principalmente do Brasil. Qual é a causa desse fenômeno? É em razão da isca que está sendo usada para atrair os pecadores. É o tipo de isca, de argumento, de elemento ou de mensagem que os púlpitos têm usado para atrair não as ovelhas do Senhor, não os eleitos de Cristo, mas estes bodes que estão manchando a noiva do Cordeiro. E eu vejo pelo menos 4 ou 3 iscas falsas que estão sendo usadas em razão da forma que acontece este fenômeno. Primeiro, um evangelho pragmático. Um evangelho que atende às necessidades físicas e momentâneas, que diz no canal de TV: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus vai te dar uma vida muito melhor, pare de sofrer, venha para a igreja, resolva todos os seus problemas. É a vida do que? A promessa de your best life now, a sua melhor vida na terra. Então é uma isca que promete cura física, prosperidade financeira e promete destaque na sociedade caída. É um evangelismo, é uma mensagem, uma isca centrada no homem, um evangelho humanista. Então isso atrai endividados, isso atrai enfermos. Há uma mudança na rota, mas não há mudança no coração, em razão dessa isca. Segundo, um evangelho social. Cristo veio redimir a sociedade da desigualdade social. A mensagem é a redenção limita-se a alcançar os desfavorecidos, as minorias. É um evangelho que diz que Jesus vai redimir o homem da pobreza, da miséria. Os defensores dessa teologia limita o evangelho a uma luta social, onde o que importa é a implementação de uma ideologia política com intervenções sociais. Opa, isso agrada, isso atrai gente. É até comum você ver no Brasil políticos nessas igrejas cantando glória, glória, aleluia, com a foice e o martelo aqui atrás. Legal esse seu Jesus aí. Tem certeza que a túnica dele não era vermelha? Estou achando que essas ideias não veio de Marx. Vieram lá da Galileia. Veja só, e isso atrai, meu Deus, quando você vê esses pregadores, quando você vê essas mensagens, e diz: veja, se tem uma igreja plantada na sua cidade, não pode haver pobre lá. Onde está as viúvas, os famintos, isso e aquilo. Então há uma inclusão, meu irmão. Então isso atrai pessoas. Terceiro, agora no campo das ideias, existe também o evangelho filosófico. É o debate das cosmovisões. É uma mudança apenas no campo dos pensamentos. É apenas um intelectualismo que atrai os intelectuais. A mudança não é orgânica, ela se dá apenas nas filosofias. É uma disputa de ideias, e isso é extremamente atraente. Então, as pessoas estão vindo pelo evangelho filosófico, pelo evangelho
do debate das ideias. Esta é a isca. Mudam a rota, mas não o coração. E quarto, que está na moda, pelo menos no Brasil, o evangelho inclusivo. Jesus aceita todos, do jeito que estão. Onde tem um homem e uma mulher se beijando, ali há o casamento. Amor não leva em conta a condição genética ou o sexo. Onde há duas pessoas que se amam de verdade, ali está o amor de Cristo. Estão até abrindo igrejas assim, meu Deus do céu. Isso está atraindo milhares de pessoas. Não há menção do pecado, meu Deus do céu. E estão fazendo parte do contingente mundial, o brasileiro, o americano. Então esse é o evangelho inclusivista, que ensina que Jesus aceita todas as pessoas do jeito que elas estão, sem que deseje a mudança delas. Quais são as consequências desse método? Esses pastores, essas igrejas, estão dando a essa membresia uma falsa segurança de salvação. Jesus disse em Mateus 23,15: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Essas pessoas estão se fiando numa falsa segurança de salvação, que professa Jesus com seus lábios, mas o coração está longe dele. Eles dizem Senhor, mas não obedecem a palavra de Deus. Preste atenção para você ter uma ideia. Hoje, estatísticas dizem que 80% das pessoas que se decidiram por Jesus Cristo e que supostamente se converteram, abandonam a fé. Significa de cada 100 pessoas que faz sua profissão de fé, 80 se desviam. Esse tipo de evangelho está produzindo, é desviado. Só no Brasil temos 40 milhões de desviados. Se somasse com os que dizem professos, daria 90 milhões, quase metade da população. Agora veja só, e por que não causa metanoia? Por que não há transformação nessas vidas? Por que esse sal não dá sabor? Porque só existe uma mensagem que produz metanoia. É o santíssimo evangelho da graça e da glória. E ouça-me, pregadores, ensinar todo o conselho de Deus não significa que eu estou pregando o evangelho. Quando Paulo ou Jesus se fala do evangelho, eles dizem respeito de uma mensagem específica. Ela é mais do que um conjunto de doutrinas. Ela é um relato, é a proclamação da vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus, que culmina no chamado ao arrependimento e à fé. E eu posso estar ensinando todo o conselho de Deus à minha congregação sem nunca estar pregando o evangelho a ela. Tanto é que é comum nos sermões dos puritanos, nos sermões de Dr. Martin Lloyd Jones, de Spurgeon nem se fala, sempre haver um apelo para os pecadores, sempre haver um apelo no final dos seus sermões, ou mensagens exclusivamente evangelísticas, ou apelos. E é isso que produz. Como você sabe, Paulo diz assim, visto que o mundo no seu conhecimento não conheceu a Deus, mas aprove a Deus salvar o homem, o crente, pela loucura da pregação, e sobretudo a pregação do evangelho. A mensagem que Deus confirma com o poder do Espírito Santo é a proclamação do evangelho. É a vera proclamação do evangelho. Essa é a maior razão de não termos frutos. Porque veja só, o tema do congresso é a justificação pela fé. Não é isso? O que é justificado? É um termo forense que leva-nos para o campo jurídico, que acontece no passado. Quando cremos no Senhor Jesus, o martelo do céu é batido. No tribunal de Deus nós recebemos uma sentença favorável e somos considerados, tratados como legalmente justos. Ok? E como a justificação acontece? Pela fé.
Então você pode dizer: eu creio, é pela fé, não é pelas obras. Eu fui justificado. Como é que você pode dizer: eu sou justificado? Eu fui justificado. Olha só, pastor, olha a igreja que eu estou, olha as coisas, os livros que eu leio. E eu pergunto: como você sabe que você foi justificado? Eu disse: porque eu criei. E eu respondo: os demônios também creem, os católicos também dizem que creem, os adventistas também dizem que creem. Veja só, na justificação, o homem não trabalha, é uma obra unilateral, é uma obra da graça de Deus. Mas qual é a evidência que eu fui passado, justificado quando criei? É que agora, presente, eu estou sendo santificado. Houve uma mudança. Não é aquele que me diz: Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Por quê? Conhecereis a árvore pelos frutos. Não pode uma árvore boa, o crente que diz que creu e foi justificado, não dá bons frutos, ou dá maus frutos. Mau testemunho, carnalidade, mundanismo. Nem a árvore má dá bons frutos. Essa é a questão. Não podemos, elas são inseparáveis. A santificação da justificação, porque ela é evidência externa. A Bíblia diz que agora eu sou um novo homem e eu produzo frutos de justiça. Jesus diz: arrependei-vos e produzi. João Batista: frutos dignos de arrependimento, frutos que mostrem arrependimento. Essa é a questão. E quando olhamos para esse contingente americano e brasileiro de crentes profetas que disseram que creram, portanto foram justificados, mas não vemos em suas vidas os frutos de justificação, os frutos de justiça, andando em santificação e novidade de vida, essa é uma evidência poderosa que não houve justificação. Nós temos que tomar cuidado com isso. E o que produz isso? Quando você está diante de uma congregação, quando você dá uma Bíblia a ela, um vídeo ou um texto, e a exposição do Evangelho é feita com profundidade, no poder do Espírito Santo. O que é o resumo do Evangelho? É criação, queda e redenção, como um Deus justo perdoa pecadores injustos, sem deixar de ser justo, através de enviar o seu Filho, a semelhança de carne humana, cumprir toda a justiça de Deus e toda a lei de Deus, e morrer substitutivamente na cruz, levando o nosso pecado, se fazendo culpado, pagando com a ira divina. O Senhor derrama a sua justa cólera no seu Filho e o mata, assim satisfazendo as demandas da justiça divina. E como eu sei ou provo que o Senhor se agradou do sacrifício do Filho e que ele foi suficiente para pagar para uma multidão de pecadores, é que no terceiro dia, na cruz, o Filho vindica o Pai, mas no terceiro dia o Pai vindica o Filho, ressuscitando ele no terceiro dia, mostrando que ele se agradou, aceitou e que o sacrifício foi suficiente. E agora ordena os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam. Esse é o glorioso Evangelho. É assim que se produz metanoia. É a proclamação do Evangelho. Herman Bavinck disse: o homem é um enigma cuja solução só pode ser encontrada em Deus e no seu Evangelho. Abraham Kuyper disse: precisamos do Evangelho integral, que tem uma palavra de juízo e de graça. É o Evangelho, meu querido irmão. Precisamos falar do Evangelho para produzir não uma massa, mas remidos, os eleitos de Deus. Essa é a maneira que Deus chama os eleitos, a proclamação do Evangelho, dizer o que Cristo fez pelo pecador na cruz do Calvário. Talvez você está aqui, a mensagem é mais direcionada para como fazer, como pregador, como pastor ou como irmão, mas talvez a mensagem seja para você próprio. Talvez você se fiou numa falsa de segurança de salvação. Talvez você receitou um apelo e levantou a mão numa pregação de Billy Graham. Não creio que você seja tão velho para isso. Talvez você fez um apelo melhor para você se fosse Billy Graham, mas talvez foi um apelo de algum pastor da teologia da prosperidade, de algum Joel Osteen da vida, Kenneth Copeland da vida.
Talvez você pôs a mão na tela, na mão do pregador e diz: repita comigo. Talvez você, fruto de um copo d'água benzido, ungido. Talvez você só pegou um pedaço do catecismo de Westminster e leu e já achou que era um reformador genebrino. Não, você não é. Talvez você se fiou nisso, numa falsa segurança. Por que eu estou falando assim? Por que eu prego dessa forma? Se eu estivesse falando da cor do seu carro, do seu green card, se eu estivesse falando de com quem você vai se casar, talvez nem se case e tenha um livramento. Eu poderia negociar, mas não, meu irmão. Eu estou falando da sua vida, da sua alma, que pode se encontrar por toda a eternidade, ou nos céus com Cristo, ou no lago que arde como enxofre. Precisamos nos avaliar. Aonde estamos fiando a nossa segurança? Nas obras e nos méritos de Cristo. E vendo que o Espírito Santo nos transformou. E aquilo que nós amávamos hoje nós odiamos. E aquilo que odiávamos hoje amamos. A justiça divina. Examine-se essa manhã, essa tarde. Veja como está a sua vida. E talvez haja não salvos em nosso meio. Mas se você entrou aqui e não é salvo, não significa que você precisa sair não salvo. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. Em Apocalipse 20, João vê um trono de juízo. Não há corte de apelo naquele trono. O veredito é final. Mas hoje, em Hebreus 4, o trono da graça e da misericórdia. Veja desse trono jorrando cascatas de graça e de misericórdia. Manso e suave, Jesus te convida. Vem já, vem já. O Senhor convida. O convite gracioso do perdão, da remissão. Como você faz? Estava estudando um livro de Anthony Huckman. Ele conta da conversão de Spurgeon, que entrou numa pequena capela quando adolescente. E o pastor pregava aquele texto de Isaías. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Olhem para mim, Cristo, olhem para Cristo. Repousem nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. E lance sua confiança nele, sua esperança. Não se fie mais nas suas obras, na sua bondade, nas suas confissões, mas apenas na obra de Cristo. Vamos fechar nossos olhos, por favor. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor agora, uma oração íntima, particular. Senhor Jesus, Senhor, cremos em Ti, na Sua bondade, não temos palavra para dizer que na eternidade o Senhor nos escolheu. E tamanho foi o Seu amor que propôs o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Senhor, mas o Senhor não comprou só a declaração forense a nosso respeito. O Senhor também proporcionou novidade de vida. O Senhor nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Oh Deus, portanto, nos ajuda a salgar como o Senhor desejou, influenciar com o nosso testemunho, nossa pregação, nossos casamentos, nossa honestidade, nossa reverência, nosso temor a Deus. O que os Estados Unidos da América está precisando, Senhor, é uma volta para suas origens, para o Evangelho de Cristo, para a Palavra de Deus, e ser um povo bíblico e santo. Senhor, se há pessoas aqui que são suas e o Senhor ainda não chamou, chama-as por sua graça, chama-as, as que vão vir pela transmissão, as que vão ver no YouTube, chama o teu povo, Senhor. Ninguém pode resistir à voz do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, Senhor. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos aqueles que o Pai entregou ao Filho, nenhum vai se perder, Senhor. Chama por sua graça, Senhor. Nosso desejo é que um dia, Senhor, quem sabe, se estiver nos teus decretos, um avivamento se irrompa, Senhor, aqui na Flórida, Senhor. E quem sabe,
Deus, essa igreja, esses eventos, sejam um dos seus instrumentos para promover isso, Senhor. Deus, te pedimos, não porque há qualquer coisa em nós digna, Senhor, não fiados nas nossas justiças, mas nas suas muitas misericórdias, Senhor, na unilateralidade do seu amor, Senhor. Senhor, no seu poder, Senhor, na sua graça. Se o Senhor quer uma oportunidade para receber glória, eis aqui, Senhor, a Igreja Esperança, o terceiro encontro de fé reformada, os pregadores, os irmãos. Eis aqui, Senhor, nós, pequeninos pecadores, para que toda a honra, toda a glória sejam suas para sempre. Amém. Deus abençoe.